E aí pessoal, aqui é a Gaia. Vou neste vídeo falar de uma de minhas listas de anime top 10. Por que eu falo de uma das minhas listas? Porque é muito difícil a gente dizer assim, esses são os 10 melhores animes que eu já vi, esses são os 10 melhores animes imutáveis, etc. Porque, na verdade, a gente muda ao longo do tempo, muda nossas opiniões, muda nossos gostos, e além disso, essa lista de top 10, tirando os 3 primeiros, eu posso dizer que todos os animes nela são muito bons, e inclusive outros animes poderiam estar nelas. E eu posso até fazer outras listas de top 10. Então a ordem dela não importa muito, tirando os 3 primeiros, mas aí eu vou chegar neles. Quais são os critérios para eu considerar um anime como um dos melhores animes que eu já vi, ou um dos melhores que já foram feitos? Para mim tem 3 critérios que irei falar antes de começar a falar da lista, porque é importante que a gente saiba quais são os critérios avaliativos, não é mesmo? Então, os 3 critérios são verossimilhança de temática, enredo e cenário, impacto social e inovação. São os 3 grandes critérios. Dentre eles, o principal para mim, para um anime ser considerado um grande anime, é a verossimilhança. O que isso quer dizer? Isto quer dizer que o anime ele irá ter uma relação fidedigna com o universo em que ele está sendo criado. O que isso quer dizer? Vamos explicar melhor. Então, uma relação fidedigna com o universo criado. Uma coisa é verossimilhante quando você não, em um momento, quando você está assistindo, você não é tirado do universo no qual você está, o universo que você está assistindo. O que isso quer dizer? Quando algo é verossimilhante, ele tem ou uma temática central que guia essa maneira de se construir o texto, ou ele tem um enredo que não tem buracos muito presentes, que fazem com que você goste dessa história e a história faça sentido, ou o próprio personagem, ele faz ações que são condizentes com ele próprio. Então, verossimilhança é basicamente o mundo fazer sentido. Isso é verossimilhança. E, por incrível que pareça, a maior parte dos animes e das obras de arte que existem, que tem uma história, não tem verossimilhança. Pecam fortemente na verossimilhança. Então, o critério de verossimilhança, para mim, é crucial para uma obra entrar dentro de top 10. Depois tem impacto social. O quão forte essa obra mudou a situação do mercado de anime, do mundo de anime. De certa forma tem a ver com a popularidade, mas não somente popularidade. É mais o que trouxe de impacto, trazendo novos discursos, novas situações. De forma geral, eu gosto de impactos sociais que trazem uma mudança positiva na sociedade ou faz as pessoas repensarem seus valores e para uma sociedade mais justa no futuro. Então, isto eu valorizo mais com relação ao impacto social. E por fim, inovação. Que novas estratégias, novas formas de animação, novas formas de escrita foram adicionadas com esta obra. Esses são os 3 critérios. E sem mais demorar, que nós já estamos aqui há quanto tempo correndo? Pô, não vai dizer quanto tempo está correndo? Que loucura! Ok, não está dizendo quanto tempo está correndo o vídeo. Então, pronto. Agora deu uma bugadinha, mas agora desbugou. Então nós estamos há 3 minutos falando, vamos agora para o top 10. Começando com Baki/JoJo. JoJo Bizarre Adventure e Baki. Isso já vai entrar com um critério que é que eu posso colocar mais de um anime simultaneamente no mesmo lugar, quando eles são muito parecidos ou têm semelhanças muito fortes. E Baki e JoJo é esse o caso. JoJo, como originário disso, JoJo ele é um estilo de anime que inova ao criar o bizarro. É um bizarro muito específico, que é muito difícil de explicar. Se você não conhece JoJo, é muito, muito difícil explicar o bizarro de JoJo, mas basicamente é um mundo em que a bizarrice dele faz sentido. Então ele constrói uma base de mundo, de enredo, que ele coloca regras muito, muito presentes nessa base, seja com os stands, que são os poderes de JoJo, ou com o Rippling, ou com os outros poderes que tem, e ele envolve um monte de cenas bizarras, mas que fazem sentido nesta base que ele construiu. Então, é um mundo bizarro, mas é um bizarro verossimilhante. É muito interessante, pouquíssimos animes são como JoJo, ao ponto de JoJo ser considerado assim, o originário desse tipo de anime, desse tipo de mangá. E Baki é muito semelhante, tem a mesma base, onde você tem uma coisa muito bizarra, um mundo que é baseado em combate corporal, mas é um combate corporal bizarro, que você vai vendo e é inacreditavelmente engraçado. JoJo e Baki ambos são, pra mim, animes de comédia.
animes, mangás de comédia. Se você desconsiderar que são de comédia, aí eles caem dessa lista pra mim. Por isso que eles estão no top 10. Eles são verossimilhantes com o mundo que eles criaram. Eles têm um impacto social. Eles criaram um discurso do bizarro que é muito interessante junto com esse processo de inovação. Então, entram nesse aspecto. Estão assim, no limite do top 10, mas pra mim, especialmente Baki é um dos animes mais engraçados que eu já vi. Vamos para o 9. 9 nós temos Sailor Moon e Dragon Ball. E quando eu falo Dragon Ball, eu tô falando Dragon Ball original e Dragon Ball Z. Dragon Ball GT, Dragon Ball Super não entram. Dragon Ball GT é chato pra caramba e Dragon Ball Super é um dos piores animes já feitos. O mangá de Dragon Ball Super é bom, o anime é horrível. Vocês podem ver meus outros vídeos, apesar de serem meio zoados, para mostrar que eu apresento quão horrível é Dragon Ball Super. Mas Dragon Ball original e Dragon Ball Z são muito bons. E Sailor Moon também. Ambos entram mais ou menos no mesmo aspecto, que é um tipo de anime de luta em que inimigos vão ficando cada vez mais fortes, os personagens têm que treinar e desenvolver novos poderes para enfrentar. Ambos são os originários, quase como os protozoários dessa forma de fazer anime. Em especial Dragon Ball com o anime shonen e Sailor Moon com shoujo, especialmente Mahou Shoujo, que é os animes de garotas mágicas. Então eles são muito semelhantes nesse aspecto, que são as pedras fundamentais desse estilo. Mudaram completamente a maneira como se faz anime. Dragon Ball criou o shonen moderno, enquanto que Sailor Moon também criou o Mahou Shoujo, praticamente. E especialmente Sailor Moon traz muitas discussões de impacto social muito legais com relação à comunidade LGBT. Então, LGBTQ+, etc. Então, são animes muito interessantes que alteraram o terreno dos animes shonen e Mahou Shoujo e que não tem como discutir e como retirá-los de seu patamar de progenitores dessa nova forma de feitura de anime. Mas um anime é feito e alguns chegam ao ápice desse tipo de anime. E por isso nós temos One Piece. One Piece, eu tenho até que fazer uma pausa, porque eu tenho que falar que One Piece, eu não acho engraçado One Piece. Tem seus momentos de graça, como por exemplo, quando Enero vai dar o choque em Luffy e não acontece nada. O momento que Luffy empurra o zumbi para baixo da terra. Isso tem momentos engraçados, mas de forma geral eu não acho One Piece engraçado. O enredo às vezes é muito convoluto, muito estranho, atravancado. Ele é muito alongado, demora muito as coisas de propósito e por aí vai. Então você fala, então por que você está colocando o One Piece como top 8? Como algo assim tão grande? Porque One Piece é um marco na história do anime, de mangá, e mais ainda é um marco na história de produção cultural no Japão, produção cultural no mundo. One Piece é uma das maiores sagas já feitas, e ainda sendo feitas há mais de 20 anos. One Piece tem, além disso tudo, o melhor mundo de mangá que eu já vi. Não é um mundo sem falhas, mas é um mundo que ele é construído e faz sentido desde seus primórdios até a situação agora. Isso é raríssimo. Raríssimo em mangá. Em anime e mangá. Normalmente, em anime e mangá, o cara tem uma ideia, aí na segunda temporada ele já destrói essa ideia e fica uma coisa confusa e bizarra. 90% dos animes são assim. Mas One Piece é um mundo tão complexo, tão bem feito, tão bem construído, que as partes móveis elas se intercomunicam, que é impressionante. É literalmente o Senhor dos Anéis do anime e mangá. Então, se Dragon Ball iniciou o shonen, One Piece se tornou o grão-mestre do shonen. Então, principalmente pelo impacto, pela inovação, pelo impacto social de One Piece, como ele impactou no mercado, e principalmente, ainda acima disso tudo, pela sua construção de mundo verossimilhante, One Piece é inacreditavelmente bom. Por mais que eu tenha críticas e críticas severas a One Piece, não dá pra negá-lo. Não dá pra negar essa construção de mundo que falta tanto em outros animes. Vamos agora para Yu Yu Hakusho e Shingeki no Kyojin. Mas para Yu Yu Hakusho. Yu Yu Hakusho ele é um estilo de anime shonen. Na época ele combatia com Dragon Ball Z para ganhar o título de grande anime assim shonen da época. Eventualmente Dragon Ball ganhou, mas Yu Yu Hakusho também teve a questão de que o próprio criador teve muitos problemas na produção do mangá e disputas, inclusive sérias, com a empresa, com a Shueisha. Foi a Shueisha? Foi a Shonen Jump? Acho que foi a Shonen Jump na época. E eventualmente deu muitos problemas sérios para Yu Yu Hakusho. O que acontece Yu Yu Hakusho ele é
um tipo de shonen que eventualmente caiu em popularidade. Que foi basicamente as duas grandes escolas de shonen, Dragon Ball e Yu Yu Hakusho. Ambos são shonen, mas Yu Yu Hakusho é um shonen um pouco mais sério, um pouco mais sobre a vida cotidiana. Isso é algo que eu respeito muito em Yu Yu Hakusho. Tem cenas muito bonitas de personagens, tem desenvolvimentos muito bonitos de personagem, coisa que no shonen hoje atual é muito mais luta, 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 explosão, grito, personagens exagerados, enquanto que Yu Yu Hakusho é muito mais comedido. Até hoje eu vejo cenas belíssimamente escritas em Yu Yu Hakusho. A passagem do poder do Leiko Hadoken para Yusuke pela mestra Genkai é maravilhosa. A relação entre Yusuke e Keiko é muito boa. Keiko é a garotinha, Yusuke. A relação de crescimento dos personagens e por aí vai. A construção de mundo. Yu Yu Hakusho é uma forma muito diferente de fazer shonen que nós podemos ver um pouco em Shingeki no Kyojin, que hoje está mais para o seinen. Mas Shingeki no Kyojin também tem seus defeitos, mas seguem essa escola mais ou menos parecida e é muito bonito. Outro anime que poderia entrar nessa lista é do mesmo criador de Yu Yu Hakusho, o Hunter x Hunter, mas basicamente são animes dessa mesma linha e que são muito bem escritos, que juntam tanto o exponencial crescimento de poder do shonen com uma construção mais profunda e interessante de personagens. Então isso entra, por isso que Yu Yu Hakusho fica no meu 7º lugar. Vamos agora para os animes que estão entrando no nível mais barra pesado para mim. Vamos falar primeiro de Cowboy Bebop, no 6º lugar. Cowboy Bebop, ele é um anime cosmopolita que tentou fazer como se fosse uma união entre o Japão e o Ocidente, basicamente o Oriente e o Ocidente, nesse futuro distante, fantástico, de piratas espaciais, que discutem muitas questões com relação a questões que vão desde gênero a questões políticas, a questões de sociedade. Então, Cowboy Bebop é um anime com ação, é um anime crítico, é um anime que mudou muito a maneira de se pensar anime na época, e hoje ele está meio esquecido, mas é uma pedra fundamental, é uma pedra fundadora dos animes de pensamento crítico. Eu particularmente acho Cowboy Bebop chato. Eu acho chato Cowboy Bebop, mas novamente, todos os animes que estão aqui não são necessariamente os animes que eu mais gostei de ver, mas são animes que eu vi, eu percebi o impacto, a força e a boa construção do anime e ele entrou na lista. Cowboy Bebop é inegável como um dos grandes transformadores da cultura de anime, dos animes que podem ser mais do que, assim por assim dizer, coisa de criança, porque os animes eles se dividiam entre ser ou muito adultos, nessa época de Cowboy Bebop, ou muito adultos ou muito infantis. Cowboy Bebop foi um meio termo muito bom e que trouxe elementos interessantes para a discussão. Vamos agora para o 5º lugar. Lembrando, tirando os 3 primeiros, esses outros todos são mais ou menos parecidos na minha cabeça. Então, ignorem um pouco a questão do lugar, da posição. E vamos falar de Ghost in the Shell. Ghost in the Shell é um dos grandes animes de ficção científica e atualmente cada vez mais próximo à ficção científica que Ghost in the Shell está colocando, até porque estamos muito perto de conseguir a sociedade de Ghost in the Shell, que é assustador. Mas Ghost in the Shell discute questões sobre identidade, sobre consciência, limite da consciência, tecnologia, e é uma versão assim anime de Eu, Robô, basicamente. É muito bem escrito, muito bem feito, os personagens são maravilhosos, a animação é fantástica. Outra coisa que eu não tenho falado muito, mas as animações de cada um desses respectivos animes são relativamente boas, de cada um dos que eu falei até então. Tirando Baki e Jojo, que varia muito, mas a animação também é muito bonita e as inovações de animação também são muito importantes. Então, Ghost in the Shell e Cowboy Bebop são muito semelhantes, inclusive eu pensei em colocá-los no mesmo lugar, mas como Cowboy Bebop é muito fantasia, enquanto que Ghost in the Shell é muito mais uma ficção concreta, realista, eu separei. Não são tão próximos quanto Sailor Moon e Dragon Ball, ou Baki e Jojo, ou Yu Yu Hakusho e Shingeki no Kyojin. Pelo menos na minha visão. Então, Ghost in the Shell, basicamente as mesmas coisas que eu falei para Cowboy Bebop, só que de um ponto de vista, para mim, ainda mais bem trabalhado. Então vamos agora para o número 4, Fruits Basket e Violet Evergarden. Se você viu o meu vídeo sobre top 5 animes que mudaram minha cabeça quando eu vi pela segunda vez, você vai ver que Fruits Basket está nele. Vou falar de Fruits Basket porque é um anime que, ao vê-lo pela primeira vez, eu achei um dos animes mais chatos e ruins e mal escritos,
porque a verossimilhança do mundo é ridícula. É um mundo que se pauta como realista, mas que na verdade é muito ficcional, é muito fantástico, é muito fantasioso, que não poderia funcionar da maneira como ele está colocando. Porém, quando eu revi pela segunda vez, eu observei que o anime tem um outro fundamento. E ele é extremamente verossimilhante. Ele é um anime sobre basicamente um conto de fadas, onde o tópico é a beleza e a reconstrução de sua vida após um momento muito traumático, como uma guerra, que é o ponto do anime. Então, é literalmente um dos melhores animes que eu já vi, onde tem essa função de reconstrução da vida e refiguração das coisas a partir do ponto de vista da beleza. E é tão incrível que realmente ele entrou na minha lista de melhores animes já feitos. Vale muito a pena ver Violet Evergarden. Agora, Fruits Basket, especificamente, eu quero mostrar o Old Fruits Basket. Esse daqui. O novo Fruits Basket eu acho muito chato, eu achei muito ruim, eu não gostei de Fruits Basket novo com a nova animação, que você pode ver aqui. Essa é a nova, essa aqui é a velha, de 2001 e 2019. Eu vi recentemente os dois. E por que eu gosto mais do Fruits Basket antigo? Primeiro que é este o Fruits Basket que causou impacto. É esse o Fruits Basket que mudou a maneira de pensar anime shoujo, com personagens e disputas que, apesar de ter disputas muito sérias, elas são resolvidas de uma maneira muito bonita. Você mostra as interações e disputas sociais, mas de uma maneira muito bonita que acabam sendo refeitas. Fruits Basket antigo, especificamente, a animação era muito ruim. Então eles tiveram que utilizar estratégias muito importantes para dar características aos personagens. E se você for ver no antigo, as escolhas de animação para dar características e personalidade aos personagens foram muito importantes. Ao ponto de usar músicas, ao ponto de usar fundos específicos, transições específicas de imagem, que mudam completamente a maneira de você preservar esse anime. Isso é muito importante. Especialmente se você vai para Akihito, aliás, Akito, que é o líder da família principal, da família central que rola disputa dentro desse anime. Akito é completamente diferente nos dois animes. E ele é uma figura extremamente assustadora no anime original, nesse antigo. Especialmente pela maneira como ele é colocado. Toda vez que aparece Akito, as cores morrem no anime. E você vê que o poder que esse cara tem. O poder dele única e exclusivamente na questão de influência social. Então, do ponto de vista de impacto emocional, de construção a partir do uso da arte, mesmo com suas limitações, Fruits Basket antigo é maravilhoso. E por todas as outras questões, o impacto que causou, a inovação da maneira de fazer anime e a ótima escrita desse anime, tirando o último episódio, que é muito mal escrito, os últimos 2 episódios são horríveis, muito ruins mesmo, inacreditavelmente ruins. Tirando os 2 últimos episódios, Fruits Basket é maravilhoso. E fica em 4º lugar. Mas, como eu falei, os lugares não importam muito. O que importam são os 3 primeiros, pra mim, que são os únicos 3 que estão os 3 lugares que pra mim importam mais. Os outros entram na minha lista de melhores, mas não são os top 3. Menções honrosas antes de nós falarmos dos top 3. Nós temos One Punch Man, que fez uma crítica à maneira de fazer anime shonen, muito interessante. Death Note, que foi uma maneira também diferente de fazer shonen, com uma disputa de investigativa. Interessante, mas também com falhas muito fortes, aí não entra no meu top 10. Demon Slayers, que traz um personagem principal shonen, que tenta trazer compaixão e amor para os vilões aos quais derrota. Muito interessante, mas também cai em muitos clichês que retiram do top 10. Berserk, um clássico dos animes shonens, mas para mim, tipo, ele não tem nada de muito diferente. É como se fosse as pessoas ficam muito chocadas com Berserk por causa dos twists e todo mundo se ferra em Berserk, mas, sinceramente, eu não acho que isso é o suficiente. Mas ele tem que ser mencionado por ser um dos grandes animes. Len, que discute muito questão de pensamento e também construção da sua mente, assim como Ghost in the Shell. Eu poderia colocar os 2 juntos, não coloquei, então fica a menção honrosa em Len. E por fim, Naruto e Bleach, como os outros que faziam o trio com One Piece, como o The Big Three do anime mangá, mas Naruto e Bleach caíram horrivelmente em comparação. Naruto, ele é como um ovo
É um ovo que tem um conteúdo muito legal, mas que no meio da construção do anime a casca se quebra e perde todo o conteúdo. E Bleach é um ovo que tem uma casca muito bonita, mas por dentro não tem nada. Então, são dois animes muito ruinzinhos que eu posso depois abordar melhor. Mas vamos agora ao Big 3 pra mim, do meu top 3, que realmente são os melhores animes. FLCL em terceiro lugar. FLCL é um anime sobre crescimento. E quem conhece meu canal sabe que eu adoro esse anime, inclusive minha primeira série de vídeo nesse canal é sobre FLCL. Vocês podem inclusive ir assistir lá se vocês quiserem. Eu não vi ainda a segunda temporada de FLCL, até porque eu tenho medo de ver isso, é uma droga. Mas eu ainda vou rever, eu vou ver essa nova temporada de FLCL, que é essa daqui, FLCL Alternative. Mas eu tô falando de FLCL original, Hurikuri, que é um anime sobre crescimento. Qualquer coisa que eu falar é spoiler. Eu não vou falar muitos detalhes desses três últimos animes, porque quase tudo sobre eles é spoiler, então apenas saibam, FLCL é maravilhoso, é um dos melhores animes já escritos. Ele inovou na animação, na maneira de fazer animação, todas as cenas são importantes, todo o texto é importante, toda a maneira de construir nesse anime é importante. E se você quiser ver, veja a minha série, que você vai ter uma noção mais profunda sobre o que é esse anime. Então, não vou falar muito profundamente sobre esses animes, apenas dizer que são maravilhosamente bem feitos, tudo neles é bem feito. Vão assistir. Vamos para o segundo lugar. Kirurakiro. Um anime que é outro anime que entra na minha lista de um anime que eu tinha assistido e achei nada demais, mas quando assisti pela segunda vez virou um dos melhores animes que eu já assisti, inclusive ficando em segundo lugar, tirando o segundo lugar de FLCL. FLCL era meu antigo segundo lugar e agora é Kill la Kill. Quem olha por cima poderia imaginar que é um anime normal, que objetifica mulheres e que basicamente é mais um anime shonen bostinha. Mas por trás disso há uma história interessantíssima sobre fascismo, luta contra o fascismo, questões de gênero, questão de sexualidade, questão de eroticidade, questão de até mesmo de crítica à maneira de fazer shonen, colocando duas personagens femininas como o ponto central do anime. Todos os personagens importantes do anime são femininas. E é inacreditável. Kill la Kill, novamente, eu não vou falar muito. Eu tenho que fazer uma série sobre Kill la Kill para explicar. Mas Kill la Kill é inacreditável. E novamente inovou pra caramba em animação. Inovou completamente na forma de fazer animação. Ninguém sabe, mas tipo, Kill la Kill tinha uma quantidade de dinheiro baixíssima para fazer a animação. E mesmo assim fez algo que até hoje é prezado por uma das maiores animações dos últimos tempos. E é maravilhoso. E por fim, em primeiro lugar, indiscutivelmente, invencivelmente, Evangelion. Evangelion, novamente, eu não vou falar muito, porque se você não conhece Evangelion, vá conhecer. Eu tenho que fazer uma série sobre Evangelion. Mas, basicamente, Evangelion é o melhor anime já feito. De fato, anime é dividido em antes e depois de Evangelion. Literalmente, a indústria de anime mudou completamente depois de Evangelion. E é um anime sobre a condição humana, basicamente. Não tem. Se eu falar mais do que isso, eu estarei estragando. Evangelion é um anime sobre a condição humana. É um anime sobre a humanidade, sobre as disputas humanas, sobre o que é ser humano e como nós nos colocamos nesse mundo, o que nós buscamos nesse mundo. Evangelion inovou na animação, Evangelion inovou no script, Evangelion inovou em tudo. Evangelion impactou a sociedade de como pensa anime, como não pensa anime. E pra mim, Evangelion é uma das melhores coisas já criadas pela humanidade. Então não é só anime, é literalmente uma das melhores coisas já feitas. E não tem muito o que dizer sem enrolar spoilers. Evangelion em primeiro lugar, indiscutivelmente. Se eu estivesse falando não só de anime, mas também de mangá, e mangás que não tem anime, poderia citar algumas outras obras. Eu poderia talvez citar... Não vou colocar aqui mangá, mas tem algumas outras obras que poderiam rivalizar, disputar Evangelion com o primeiro lugar, só que fosse anime e mangá. Só que fosse animação em geral, poderia disputar, por exemplo, Avatar, a Lenda de Aang é disputável. Apesar de que pra mim a Evangelion é melhor, mas é disputável que Aang poderia entrar mais ou menos nesse primeiro lugar, ou pelo menos ficar em segundo. É disputável que Aang seja equivalente a Kill la Kill. Talvez até melhor, aí Kill la Kill iria pra terceiro e Aang ficaria em segundo, mas isso aí já é outra conversa. Evangelion é implacável, indisputável, invencível nesse quesito. Eu não imagino um anime que possa superar Evangelion. Mas
É isso aí. Comentem, digam o que vocês acharam da lista. Eu devo trabalhar cada um desses animes mais profundamente em vídeos específicos. Mas aqui foi só uma lista geral. Aqui foi Gaia. Se você gostou, dê like, deixe série, comente, se inscreva no meu canal, etc, etc, etc. Até a próxima, pessoal. Falou.